Alguma vez você já pensou em buscar respostas para certas perguntas ou questões? De onde eu vim? Por que estou aqui? Quem sou eu? Qual o propósito para a minha existência? Esse mundo tem uma causa? A natureza tem uma causa? Existe vida após a morte? Deus existe? Mais cedo ou mais tarde, todos nós paramos para inquirir, para buscar, para fazer perguntas como essas para nós mesmos, em busca de respostas. Você não precisa ser filósofo para questionar, para buscar o sentido para a vida. Eu encontrei a resposta para essas perguntas através da vida. Analisando a natureza, sem dúvida nenhuma, existe uma causa inteligente, sábia, poderosa, eterna, que está por trás de toda a criação. Interessante que se nós ficarmos só com a natureza, só com a revelação natural, o geral, nós não temos muitas informações sobre quem é esse ser poderoso que criou todas as coisas. Mas quando nós vemos em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, antes de abrir o Gênesis capítulo 1, versículo 1, eu quero dizer que eu encontrei as respostas para essas perguntas na Bíblia, a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo, inerrante, infalível. Ela realmente nos dá a revelação a respeito de quem Deus é e os propósitos dele para conosco. Então, quando nós vemos em Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: no princípio Deus criou os céus e a terra. Interessante que a palavra de Deus não procura provar e nem demonstrar a existência de Deus. Ela parte do pressuposto de que realmente Deus existe e ela assume essa posição da existência de Deus. No princípio Deus criou os céus e a terra. E eu encontrei as respostas para aquelas minhas perguntas iniciais, que talvez você já tenha feito para si mesmo, na pessoa do Senhor Jesus, pessoa de Jesus Cristo, que segundo a palavra de Deus, ele é a segunda pessoa da Trindade, assumiu uma natureza humana, ele é Deus e homem, Deus homem, Deus manifestado em carne, ele veio com o propósito de morrer pelos pecados e a Bíblia diz que ele morreu, ressuscitou, após ser sepultado, e que voltará um dia para buscar a sua igreja. E que todo aquele que crê nele como Salvador, aceita o sacrifício dele, o recebe como Salvador pessoal, é salvo, tem a vida eterna e a vida passa a ter o quê? Propósito, sentido. E nós, abrindo lá, em primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, que é o nosso texto, primeiro livro de Crônicas, Antigo Testamento, primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, nós vamos ver versículos de 10 a 13. Davi louvou o Senhor diante de toda a congregação e disse: bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo que há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo e na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e dar força a todos. Agora, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Que texto maravilhoso, né? O contexto aqui é o seguinte: Davi
que ele construiu o santuário, o templo para o Senhor. Mas Deus disse que na verdade que iria construir e edificar o templo, o santuário, seria seu filho Salomão. Então Davi pediu para que o povo ofertasse tudo aquilo que seria necessário para que o templo fosse construído. Davi deu o próprio exemplo dele, né? Doando bastante coisa, né? Ouro, uma série de coisas. E o povo reagiu de uma maneira muito generosa, de tal maneira que deu talvez mais do que o Davi esperava. E Davi ficou tão feliz que fez essa oração. Então nós vimos aqui uma oração de louvor, de ação de graças, de adoração ao Senhor. Eu havia feito algumas perguntas, né? Qual é o propósito da minha existência? De onde eu vim? Quem sou eu? Para onde vou? Existe vida após a morte? Deus existe? Aquelas perguntas todas, né? Agora eu pergunto, qual é o propósito? Por que Deus criou o homem? O propósito pelo qual nós edificamos desde Gênesis até Apocalipse, Deus criou o homem para que o homem pudesse conhecê-lo, ele é Deus, se relacionar com Deus, ter uma comunhão íntima com Deus e desfrutar o quê? Da sua presença para sempre. Mas o homem pecou e todos os descendentes de Adão herdaram uma natureza pecaminosa, que não quer saber de Deus, que peca, que realmente não conhece a Deus. E que estado está a humanidade hoje? O homem que não tem Deus, o homem que não conhece a Deus, qual a situação dele? O homem não sabe qual é o propósito para a sua existência. O homem que não conhece a Deus, revelado nas Escrituras, ele não sabe qual é o propósito da sua existência. É como se houvesse aquilo que na humanidade, através dos tempos, houvesse uma amnésia espiritual. O homem se esqueceu, perdeu a consciência do propósito pelo qual ele existe, que é conhecer a Deus, se relacionar com Ele e adorar ao Senhor. Esse, infelizmente. E aqui nesse texto tão maravilhoso aqui, nós aprendemos muitas coisas sobre Deus. Aqui aparecem muitos atributos do Senhor, muitas qualidades, as perfeições do Senhor. Começando aqui, Davi louvou o Senhor. Interessante, esse Senhor com letras maiúsculas é aquele mesmo Senhor que se revelou para Moisés na sarça, quando ele disse: eu sou o que sou, Yahvé, Yahová, Senhor. Interessante aqui que no versículo 10 aparece Senhor. Nós verificamos também duas vezes para falar do Senhor. No versículo 11 aparece, no versículo 11 aparece duas vezes. Verificamos também aqui no versículo 20 também, nós verificamos, agora louve o Senhor. Enfim, em vários versículos aqui aparece Senhor. E esse Senhor, tudo em letras maiúsculas, conforme ele se revelou lá para Moisés na sarça, significa que ele é imutável. A vontade de Deus e a essência de Deus são imutáveis. Ele é autoexistente, ele tem em si mesmo razão da sua existência, não em outro. Ele é eterno, porque ele é eterno, sempre existiu, de eternidade a eternidade, o Senhor é Deus. Então, imutável, eterno, autoexistente, autossuficiente. Tudo isso está incluído na palavra Senhor, que é o nome próprio de Deus, Senhor. E aqui nós verificamos, ele começa a desenvolver o assunto. Davi louvou o Senhor diante de toda a congregação e disse: bendito és tu, Senhor. Está vendo? Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Então, está dizendo aqui entre o atributo da eternidade que Deus tem. Versículo 11. Teu Senhor, está vendo novamente o Senhor, é o poder, Ele é onipotente, todo-poderoso. A grandeza, realmente, quão grande é Deus, né? Precisamos conhecer mais a grandeza de Deus. A honra, a vitória e a majestade. Ele reina a majestade. Porque teu é tudo que há nos céus e na terra. Quer dizer, ele é soberano, ele é o dono, é o Senhor, ele controla, ele tem autoridade sobre toda a criação. Teu, Senhor, é o reino.
e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Veja bem, um soberano Senhor, aquele que realmente controla todas as coisas. Nós verificamos o que mais? Versículo 12. Riquezas e glória vêm de ti. Ele é a fonte de todas as riquezas, inclusive daquela riqueza toda que tanto Davi como o povo doaram para a construção do templo. Eles estavam devolvendo aquilo que Deus havia dado para eles, né? Ele é a fonte de todas as riquezas, materiais e espirituais. E glória vem de ti, e glória vem de ti. A palavra glória significa a majestade e o resplendor que acompanham a revelação da presença do poder de Deus. Glória é a majestade e o resplendor que acompanham a revelação da presença e do poder de Deus. Aqui fala, não é? Fala, e a glória vem de ti. Tu domina sobre tudo, tá vendo? Deus é soberano. Isso é incontestável em toda a Bíblia. Deus é soberano. Tu domina sobre tudo. E na tua mão a força e poder. Novamente, Deus é onipotente, tem todo o poder. Ele é o Criador, é o sustentador de todas as coisas. Cristo criou todas as coisas e sustenta todas as coisas. Interessante aqui que no versículo 12 diz: tu dominas sobre tudo e na tua mão a força e poder. Contigo está o engrandecer e dar força a todos. Agora, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Senhor. Eu havia dito que Senhor significa aquele que é imutável, eterno, autoexistente, autossuficiente. Que coisa, né? Tanto o nome dele, que é revelado aqui, como os atributos que aparecem aqui também, mostram quão grande é Deus, quão grandioso é o Senhor. E o homem foi criado para conhecer esse Deus, se relacionar com Ele, ter intimidade com Ele, ter comunhão com o Senhor e desfrutar durante toda a eternidade futura da presença do Senhor. Mas o homem pecou. E ao pecar, Adão passou para os seus descendentes uma natureza pecaminosa, que não quer saber de Deus, não há quem busque a Deus, separado de Deus, não conhece a Deus, não sabe o propósito da existência, e assim o homem deixou aos poucos, ele foi, estava separado de Deus espiritualmente, né? De cumprir o propósito para o qual foi criado, qual que era? Conhecer e adorar a Deus. E aqui nós verificamos Davi falando sobre a importância de conhecer o Senhor, de louvar o Senhor, de adorar o Senhor. Infelizmente, muitas das igrejas hoje estão perdendo essa visão bíblica, essa consciência da grandeza de Deus. Deus hoje é tão grandioso, tão santo, tão soberano, tão onisciente, tão glorioso, tão majestoso, como ele é hoje, como ele era na época de Davi. E por isso que eu acho que as igrejas estão deixando de lado um estudo mais aprofundado da palavra de Deus. Porque senão, se eles conhecessem mais a grandeza de Deus, revelado pela Escritura, até a sua adoração seria mais rica. O crente hoje precisa ficar impactado pela grandeza de Deus. Nós precisamos ter uma visão renovada da grandeza de Deus diariamente através da leitura, estudo e meditação da palavra de Deus. As igrejas que não conhecem a Deus são pobres na adoração. Por quê? Porque a adoração, na verdade, é uma resposta, uma reação do homem diante da revelação de quem Deus é. E Davi aqui está falando da grandeza de Deus, está mostrando os atributos de Deus, está mostrando o poder, soberania, enfim, como Deus é grande e poderoso e como Ele domina e controla todas as coisas. E diante dessa revelação, e pelo fato de ele conhecer o Senhor, ele começa a louvar esse Deus e agradecer esse Deus em sua oração também. E evidentemente que o povo ficou impactado pela essa oração de Davi, né? E Deus mexeu no coração deles de tal maneira que eles reagiram depois com a adoração também. Então, o propósito
para o qual o homem foi criado era o quê? Conhecer a Deus, ter intimidade com Deus, desfrutar dessa comunhão com Deus, adorar ao Senhor, adorar a Deus. Mas exatamente por causa do pecado, o homem ficou separado espiritualmente de Deus, não sabia mais qual o propósito para o qual foi criado e não estava cumprindo esse propósito. E o que nós verificamos aqui mais? Versículo 10. Louvou o Senhor diante de toda a congregação e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai de eternidade a eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Por que a adoração é importante? O que é adorar? O que é glorificar a Deus? Será que nós fornecemos a Deus algo que Ele ainda não possui? Não, nada disso. Glorificar a Deus é reconhecer a honra que Ele é devida, é atribuir a Deus supremo valor. Então glorificar a Deus não é fornecer algo que Ele não tem. Não é que Deus precisa da nossa adoração. Ao contrário, Deus é autossuficiente. Durante toda a eternidade passada, Deus não era um Deus solitário, como alguns podem pensar. Então falou, vou criar a humanidade porque eu sou solitário. Não, um Deus triuno, um Deus de três pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Durante toda a eternidade passada havia comunhão entre os três, amor entre os três, intimidade entre os três. Então Deus não era um Deus solitário. Então Ele não precisava criar para tirar da solidão. E Deus não precisa também da nossa adoração. Na verdade, quando nós estamos adorando ao Senhor, quem é beneficiado somos nós, não Deus. E reconhecemos, submetemos à grandeza de Deus e temos comunhão com Ele. Na verdade, não é para que Deus está precisando de adoração, mas na verdade nós que somos abençoados quando adoramos o Senhor, quando temos intimidade com o Senhor. Alguém já disse uma coisa importante: missões são abastecidas pela adoração. O combustível de missões é a adoração. Quando uma igreja que conhece o seu Deus, através da revelação da palavra de Deus, que estuda, que conhece o Senhor, que obedece esse Deus, mensagens são pregadas sobre esse Deus, as pessoas leem em casa diariamente a palavra de Deus, desfrutam da comunhão com Ele, adoram o Senhor. Qual o resultado? Seja através da evangelização local, seja através do trabalho missionário, vão pregar a palavra de Deus para que pessoas se convertam e possam ser também o quê? Pessoas que adorem a Deus em espírito e verdade. Interessante. Então missões começam com um grupo adorando a Deus, em comunhão com Deus, saem para pregar a palavra de Deus, as pessoas convertidas se tornam potencialmente em pessoas que adoram a Deus em espírito e verdade. Então missões começam com adoração, é combustível de missões e do evangelismo. Então evangelismo e missões começam com adoração e terminam com adoração. Por quê? Porque a pessoa convertida se torna potencialmente alguém que adora a Deus em espírito e em verdade. Você é um adorador? Se você conhece a Deus pelas Escrituras, você está crescendo na graça e no conhecimento de Jesus? Você tem lido a palavra de Deus diariamente? Você tem tido uma revelação da grandeza de Deus diariamente através da leitura da palavra de Deus? Você tem crescido lendo a palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse? Interessante que após essa oração de Davi, de louvor, oração de graças, adoração, o povo reagiu de uma maneira que realmente foi em conformidade com a revelação de quem Deus é. Tanto que no versículo 20 nós vemos: então Davi disse a toda a congregação: agora louve ao Senhor seu Deus. Davi falando. Então, que até então quem estava louvando pela oração era o próprio Davi, né? Agora ele está motivando o povo a fazer o mesmo. Agora louve ao Senhor seu Deus. Então toda a congregação, imagina milhares de pessoas, hein? Louvou o Senhor. Quem é esse Senhor? É aquele que é imutável, eterno, autoexistente, o soberano, aquele que é santo, o todo-poderoso. Então toda a congregação louvou o Senhor, Deus e seus pais. Todos inclinaram a cabeça e adoraram. Inclinaram, se prostraram e começaram a adorar o Senhor. Veja bem,
Todos inclinaram a cabeça e adoraram o Senhor e se prostraram diante do rei. Veja que coisa maravilhosa, hein? Todos inclinaram a cabeça e adoraram. O que é adoração? Adoração é a atitude de humilhar-se diante de Deus, exaltando e reconhecendo a sua glória, soberania, santidade, poder e os seus demais atributos. Isso é a adoração. Então a adoração é a atitude de humilhar-se diante de Deus, reconhecendo e exaltando sua glória, soberania, poder, santidade, sabedoria. E interessante aqui, ó. Então toda a congregação louvou o Senhor, Deus de seus pais, todos inclinaram a cabeça, adoraram o Senhor e se prostraram diante do rei. Sem dúvida alguma, aquele que é um adorador, aquele que cada dia se aproxima, ao ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, conhece cada vez mais o Senhor Jesus, se aproxima da palavra de Deus para conhecer Jesus através do Antigo e do Novo Testamento, tudo que fala sobre a pessoa de Jesus, tem intimidade com o Senhor Jesus e com o Pai também, que tem comunhão íntima, lê a palavra de Deus, adore, é um adorador que adora em espírito e verdade. Isso vai, sem que ele perceba, vai transformando o caráter dele cada vez mais na semelhança de Jesus. A chave para ter uma vida cheia do Espírito Santo, a chave para conhecer mais a Deus, a chave para ter poder para pregar a palavra de Deus, a chave para que possa receber do Espírito Santo a iluminação para compreender e entender a palavra de Deus e aplicar para a vida, é ser um crente adorador, adorar a Deus em espírito e verdade. Isso é uma realidade na tua vida? Você adora a Deus em espírito e verdade? Você tem intimidade com Ele? Você, a cada dia que lê a palavra de Deus, qual tem sido a sua reação? Interessante aqui, que nós vemos aqui então no versículo, novamente no versículo 20, né? Então Davi disse a toda a congregação, agora louve o Senhor, seu Deus. Então toda a congregação louvou o Senhor, Deus de seus pais. Todos inclinaram a cabeça, adoraram o Senhor e se prostraram diante do rei. Em outras palavras, cada vez que Deus se revelava no Antigo Testamento, e se revela hoje e no Novo, e se revela hoje para nós, quando nós estamos lendo o Antigo e o Novo Testamento, a palavra de Deus, a Bíblia, cada vez que revela algo dos seus atributos, revela a sua glória, revela a sua soberania, enfim, cada vez que há uma auto-revelação de Deus, em certas nas porções da palavra de Deus, qual deve ser a nossa reação? Qual deve ser a nossa resposta diante da revelação de quem Deus é? É aqui. Então, no final do versículo 20, então toda a congregação louvou o Senhor Deus de seus pais, todos inclinaram a cabeça e adoraram. Então, qual deve ser a nossa reação? Qual deve ser a nossa resposta diante da revelação da grandeza de Deus? Adorar o Senhor, honrar o seu nome, obedecê-lo. Essa deve ser a nossa reação. E quando, através de um processo de santificação, você lê a palavra de Deus para conhecer mais o Senhor Jesus, tem intimidade com Ele, adora o Senhor, o que acontece? O cara é ter transformado, como eu já falei, o poder do alto, ou seja, o Espírito Santo que habita em nós, nos controla e manifesta o caráter de Jesus, mesmo que você não perceba, hein? Mesmo que você não perceba. Sendo um crente adorador, que adora Deus no Espírito e verdade, constante comunhão com o Senhor Jesus, com Deus Pai também. O que acontece? O caráter é transformado, o poder é uma realidade na tua vida e você realmente pode testemunhar com a tua vida e com as palavras, porque o poder do alto se manifestará. Em outras palavras, a chave para um reavivamento espiritual, para um despertamento espiritual, é nós adorarmos a Deus em espírito e verdade. E fazendo isso, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos exercendo o propósito para o qual nós somos criados. Qual que é então? Conhecer a Deus, ter intimidade com Ele, adorá-lo e desfrutar da sua companhia para toda a eternidade. Que vocação maravilhosa a nossa! Conhecer a Deus, adorá-lo, andar com Deus, como Enoque que andava com Deus, né? Foi arrebatado, né? Que experiência maravilhosa essa nossa diária. Uma vez que na eternidade futura, uma das
nossos ministérios, assim dizer, né? Uma das nossas experiências durante toda a eternidade será adorar ao Senhor, conhecer a Deus. Durante toda a eternidade iremos conhecer a Deus. Esse conhecimento é inesgotável. Durante toda a eternidade nós iremos conhecer cada vez mais o Senhor, cada vez mais sobre a redenção através do Senhor Jesus, e estaremos adorando. Durante toda a eternidade nós estaremos tendo essa reação, essa resposta de adoração, de prostrar diante da grandeza de Deus. Basta ler o livro de Apocalipse. A reação, a resposta diante da grandeza de Deus. E por que não começarmos a treinar aqui, hein? Como adoradores, conhecendo a Deus através da Escritura, adorando a Deus Pai, ao Senhor Jesus, adorando, tendo comunhão, intimidade com Ele. E isso, de certa maneira, é como se fosse uma escola que estamos nos preparando pela eternidade. Imagina, durante toda a eternidade seremos eternos alunos. Deus vai revelar as maravilhas da criação, vai revelar sobre a grandeza, sua graça manifestada em Jesus, e nós estaremos adorando. Que maravilha, hein? Então, por que, como eu disse, não começar a aplicar hoje? Adorar a Senhor em espírito de verdade. E aqui nós verificamos aqui no versículo 13, porque quem sou eu e quem é meu povo para que pudesse dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e nós só damos o que vem das tuas mãos. Está se referindo àquelas doações que foram feitas pelo povo de uma maneira generosa para a construção do templo. Que maravilha, né? Então nós verificamos a reação de Davi e a reação do povo diante de quem Deus é, diante de um Deus tão generoso, tão grandioso, que na verdade o povo estava devolvendo para Deus aquilo que Deus havia dado já para o povo. Essa é a verdadeira santificação. Santificação pela qual nós cada vez seremos mais semelhantes ao Senhor Jesus. É um processo. E nesse processo essencial para sermos cheios do Espírito Santo, para glorificarmos a Deus, nós lemos a palavra de Deus, estudarmos a palavra de Deus, obedecemos a palavra de Deus e nos submetemos ao Espírito Santo. Para que o Espírito Santo aplique em nossa vida o resultado da morte de Cristo na cruz e da sua ressurreição, o poder da ressurreição, para que possamos ser mais sementes ao Senhor Jesus. Imagine então um povo adorador, cheio do Espírito Santo, cheio da palavra. Que poder, como nós vimos em Atos dos Apóstolos, né? Não eram pessoas perfeitas, mas que poder, que impacto causavam naquela época, por onde quer que fossem, cheios do Espírito Santo, cheios da palavra, coração adorador. Que bênção! Que isso seja uma realidade na tua vida e na vida de todos aqueles que estiverem me ouvindo. O desafio qual que é? Leia a palavra de Deus para conhecer mais o Senhor Jesus, que Ele é o tema da Bíblia, o centro da Bíblia. À medida que você conhece mais o Senhor Jesus como Salvador, você se torna o quê? Um adorador. E você possa reagir, ter essa resposta, que é exatamente a que Davi e o povo, a resposta e a reação qual foi? Adorar, se prostraram. A importância não é tanto a atitude física, mas a atitude interior. E essa prostração que nós ficamos aqui no texto, então aqui significa então prostrar-se diante de Deus. É uma expressão física, vamos dizer, que mais importante que a expressão física que foi demonstrada por Davi e pelo povo, mais importante que isso, é a atitude interior, é uma expressão física de submissão, de honra diante do Senhor. E é também uma atitude interior, vamos dizer, mais do que externa. Porque o importante não é se você vai se prostrar como Davi e o povo se prostraram, ou se ajoelharam, é você fazer isso internamente. Então é uma expressão definitiva de submissão, de sujeição interior a Deus em todas as coisas. Se você quiser se ajoelhar para adorar a Deus, o mais importante não é tanto a expressão física, mas a expressão interior. No caso do povo de Davi, não só houve uma expressão física, vamos assim dizer, mas como houve também uma expressão interior, interna, de adoração diante de Deus. Adorar é a atitude de humilhar-se diante de Deus, exaltando, reconhecendo a sua glória, soberania, poder,
sabedoria, santidade. Isso sim é adoração. E que isso seja um desafio na tua vida. Você não pode continuar sendo mesmo. O crente que precisa ser reavivado é aquele que não está vivendo de acordo com o padrão neotestamentário. Como é que você pode adorar a Deus no Espírito de verdade se você não está vivendo uma vida santa, uma vida separada, uma vida de obediência, uma vida de alguém que realmente quer agradar a Deus? Vamos orar. Senhor Deus, te agradeço por esse texto tão rico, que revela a tua grandeza, ó Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Revela a grandeza, os atributos maravilhosos, que nós possamos ter uma revelação diária, através do estudo da Escritura, da tua grandeza, ó Deus triuno. Que te agradecemos, porque a exemplo de Davi e do povo, nós podemos também reagir assim. Que a nossa resposta, que a nossa reação diante da grandeza de quem tu és, Senhor, seja exatamente essa, de adorar, honrar e obedecer. Ó Pai, que nós possamos ser crentes que te adorem a Ti e a Teu Filho em espírito e em verdade. Que nós possamos ter o coração cheio da palavra, desejosos de Te adorar. E que quando nós partimos para o trabalho de missionário, trabalho evangelístico, possamos ir com o coração cheio da palavra, cheio do Teu Espírito Santo, que possamos causar impacto, que uma vez que a pessoa seja convertida, também se torne potencialmente em alguém que possa adorar-te em espírito e verdade. Te louvamos, te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu me lembrei de uma coisa muito importante, que eu acho que que devo colocar para você que está me ouvindo. Eu havia feito algumas perguntas no início do vídeo sobre quem sou eu, por que estou aqui, para onde vou, qual o propósito da minha existência, Deus existe? Existe vida após a morte? Eu havia feito essas perguntas e eu havia colocado que eu encontrei na pessoa de Jesus, conforme revelado nas Escrituras, o sentido para a vida, o propósito para a minha vida e a explicação da existência desse universo todo. Que, conforme nós vemos no versículo 1 do capítulo 1 de Gênesis, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Mas eu queria entrar em mais algum detalhe que eu havia me esquecido. Você que não conhece a Deus através da pessoa de Jesus, você que nunca teve um encontro com Jesus, você que não sabe qual é o propósito para a tua existência e tem dúvidas se existe vida após morte, eu quero frisar para você o seguinte: segundo a palavra de Deus, o propósito por que Deus criou o homem há muito tempo atrás foi para que pudesse conhecê-lo, desfrutar de intimidade e comunhão com o Senhor e que pudesse adorá-lo em espírito e em verdade e que desfrutasse durante toda a eternidade da presença do Senhor na vida dele. Mas o homem pecou e ao pecar ele transmitiu para os seus descendentes uma natureza pecaminosa. E como consequência dessa natureza pecaminosa, além do homem pecar, o homem está separado de Deus, não busca Deus, e embora ele possa ter um sentimento religioso, ele não busca Deus, conforme a palavra de Deus, e ele esqueceu, desde a queda de Adão, o homem teve uma amnésia espiritual, como eu já frisei, esqueceu o motivo pelo qual ele foi criado, esqueceu qual o propósito da sua existência. Para que você possa entender o propósito da sua existência, você precisa saber mais alguma coisa. O homem caiu, Deus sabia disso, que um dia o homem pecaria, né, as consequências do pecado. E ele enviou o Senhor Jesus ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Com que propósito, após a queda? Transformar pecadores rebeldes, separados de Deus, em santos adoradores. Por isso que eu falei que o combustível de missões é exatamente a adoração. Pessoas cheias do Espírito Santo saem para pregar a palavra de Deus, para que aquele que tem um encontro com Jesus, que recebe Jesus como Salvador pessoal,
crendo no sacrifício da morte, no sacrifício de Jesus lá no Calvário, ele se transforma, potencialmente se transforma em o quê? Em alguém que vem adorar a Deus em espírito e verdade, quer dizer, um santo adorador. Então, o propósito pelo qual Deus enviou Jesus é para que aquele que tivesse um encontro com Ele, que for salvo, regenerado, nascer de novo, ele possa ser transformado de um pecador rebelde em um santo adorador. E o desafio para você, que nunca teve esse encontro com Jesus, que não sabe o propósito da sua existência, é exatamente esse. Creia no Senhor Jesus. Reconheça que você é pecador, está separado de Deus e você precisa o quê? Entender a sua situação. Creia que o Senhor Jesus morreu no seu lugar para que você possa recebê-lo como Salvador pessoal. E a partir do momento que você tiver esse encontro com Jesus como seu Salvador, você vai encontrar o propósito para a sua vida. Toda pessoa que teve um encontro com Jesus, que nasceu de novo, ele pode realizar, no poder do Espírito Santo, ele pode realizar o propósito principal pelo qual ele foi criado. E no caso, salvo, redimido, que é exatamente desfrutar de intimidade com Deus, comunhão com Deus, adorado em espírito e verdade, honrá-lo e desfrutar da presença de Deus para sempre. Por isso que eu achei melhor frisar esses detalhes, para que realmente você possa entender que se você tem questionado, tem feito uma série de perguntas e não tem encontrado as respostas, você vai encontrar na pessoa de Jesus conforme revelado nas Escrituras. Tá ok?